Abra a Bíblia comigo no livro do profeta Neemias. Nós estamos chegando ao final do livro do profeta Neemias. Este já é hoje o último, possivelmente o último dos sermões, em Neemias capítulo 12. Eu convido você a abrir a Bíblia lá. Depois do capítulo 12, teremos somente o capítulo número 13. Então, abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo a leitura do texto de Neemias, capítulo 12. Talvez alguns estranhem o fato de termos leituras tão longas nesse estudo de Neemias, mas as porções a serem estudadas são pré-definidas, considerando inclusive o seu contexto. E eu peço a você que leia comigo esse texto. Na verdade, que você acompanhe a leitura que eu farei desse texto, de Neemias, capítulo número 12. Abra sua Bíblia, por favor. Eu lerei todo o capítulo. Neemias, capítulo 12, diz assim: São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serbias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias uniu seus irmãos, estavam de frente deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua, nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, de Meraías, de Jeremias, de Ananias, de Esdras, de Mesulão, e de Amarias, Joanã, e de Maluqui, Jonatas, e de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Mairote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, e de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de famílias, Joiada, Joanã, Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas até o dia de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas Asabias, Serbias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhe estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, como coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Continuando ainda a leitura. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatias.
como também de Bet-Gilgal e de todos os campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas do muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Medulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Metanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro em frente, e eu após ele, diz Neemias. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre de Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, preste atenção, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maséias e Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores, os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. O último verso: todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Queridos, nós vamos orar. Mas antes de orar, eu faço questão de fazer um esclarecimento, porque algumas pessoas entendem equivocadamente quando eu estou aqui à frente. Os membros da igreja já sabem disso. Eu tenho um problema de rinite, uma alergia, que quando bate um vento, um ar-condicionado ou outras coisas, despertam isso e me incomodam bastante. Às vezes eu dou uma sessão enorme de espirros e em função aí do coronavírus, embora os poucos que estão comigo estão bem distantes, isso não é uma gripe e nenhum problema que possa comprometer aqueles que, mesmo que distantes, estão aqui comigo. E também não estou sendo negligente quanto aos cuidados. Trata-se de uma alergia e agora há pouco, enquanto eu tocava, o vento do ar-condicionado bateu e eis ela aqui comigo, mas daqui a pouco ela vai embora também. Isso é um esclarecimento para que todos compreendam e descansem acerca disso. Agora sim, vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor que, por sua misericórdia, por sua graça, fale ao nosso coração através das Escrituras. A Bíblia é e precisa ser para nós lâmpada aos nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Oremos nesse momento. Deus bendito, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Porque o Senhor é único, o único Deus, não há outro. Os deuses dos homens não passam de ídolos. Eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam. Mas o Senhor fala. O Senhor fala conosco na criação, mas o Senhor ministra profundamente ao nosso coração através da palavra do Senhor. E é isso que nós clamamos nesse momento. Que a reflexão na Bíblia possa ser um norteador para nós e que seja instrumento do Senhor para mudar a nossa vida. Em nome do Cristo. Amém e amém. Você já parou para pensar em o quanto nós somos inclinados a focar os nossos pensamentos naquelas coisas que nós gostaríamos muito que acontecesse ou que não gostaríamos que acontecesse, em detrimento daquelas que já aconteceram ou que Deus nos poupou delas? O que eu estou tentando levar à sua reflexão é o seguinte: já parou para pensar enquanto nós nos esquecemos de agradecer aquilo que Deus já fez, preocupados, ansiosos com aquilo que Deus ainda vai fazer ou que nós gostaríamos que Ele fizesse? Estamos tão presos naquilo que nós ainda aguardamos que não nos atentamos naquilo que Deus já fez. Isso é ingratidão. Nós somos desafiados na manhã de hoje a celebrar a Deus por aquilo que Ele já fez. Nós temos estudado já há algum tempo o livro do profeta Neemias. Talvez você está vindo pela primeira vez acompanhar a mensagem nesse livro. E eu vou passar, como temos feito, rapidamente, pelo contexto como um todo. No primeiro capítulo do livro do profeta Neemias, nós o temos recebendo de seu irmão Anani as informações acerca de Jerusalém e do povo. E as palavras que ele ouviu foram que os restantes, os que estão em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. E sobre a cidade, as palavras que ele ouviu é que tratava-se de monturo. As portas haviam sido destruídas e queimadas, o muro de igual maneira. O texto sagrado diz que no primeiro capítulo, sendo copeiro do rei, Neemias assentou e chorou, e lamentou por alguns dias, diz o texto. E ele então é surpreendido por Deus, controlando a história, a ter o rei abrindo-lhe as possibilidades para servi-lo e dar a ele os caminhos e possibilidades que Deus já havia estabelecido para que aquilo que o Senhor queria fazer acontecesse. Então Neemias recebe do rei cartas, recursos e sai para ir a Jerusalém, com o intuito de convocar aqueles que ali estavam e trabalhar arduamente para que aquilo que Deus queria que fosse feito de fato acontecesse. E nós vimos nos capítulos posteriores extrema oposição. O texto chega a dar nome de alguns conhecidos, Sambalá, Tobias, os Asdoditas, os Amonitas. Na verdade, pessoas se levantam com o intuito de comprometer, de atrapalhar, não, de interromper e findar a missão de Neemias. Na verdade, a missão do Senhor. E é assim que Neemias encara, e é desta maneira que ele trata todas as vezes que os inimigos se levantaram para poder atrapalhar aquilo que estava ele fazendo sob a direção do Senhor. Nós o vemos orando a Deus e por algumas vezes ele só diz assim: o Senhor, olha o que eles estão fazendo. Mas os nossos olhos estão no Senhor. O Senhor trata com eles. É assim que Neemias trata com esse assunto. Ele estava focado no que Deus queria que ele fizesse, e os inimigos eram tratados ou foram tratados pelo Senhor. O muro chega até a sua metade. E quando nós chegamos no capítulo número 7, nós vemos um grande destaque, uma vergonha para os inimigos. E o texto diz que eles sentiram-se envergonhados e diminuídos no próprio conceito. E mais do que isso,
O texto sagrado diz que os inimigos reconheceram que foi Deus que fez através de Neemias e os muros foram reconstruídos. Começamos a partir do capítulo número 8, um momento extremamente ímpar, e eu o considero o momento mais importante. Se nós temos a restauração física nos primeiros capítulos aqui citados, quando nós chegamos do capítulo 8 até o verso, ou até o capítulo número 10, o que nós temos é a restauração espiritual do povo. O capítulo 8 começa com Neemias, com Esdras conduzindo o povo num culto, e o povo fica num culto de 6 horas, cultuando ao Senhor com alegria, de pé, ouvindo a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito que depois que passar a pandemia, se eu marcar um culto de 6 horas aqui, pelo menos os 2 primeiros o povo deve querer, sei lá, tanto tempo longe da igreja. Mas o fato é que eles fizeram isso. Eles ficaram ali apostos, ouvindo a palavra, sem reclamar, sem ficar olhando para o relógio, sem bater no pulso, sem fazer cara feia. Eles estavam tomados. E tendo ouvido a palavra de Deus, diz o texto que eles foram impactados pela ação do Espírito Santo de Deus na palavra. E eles se arrependeram de seus pecados. E o texto diz que eles se prostraram e que eles estavam pranteando, mas a orientação é que não deveriam prantear naquele momento, porque aquele momento era um tempo de celebrar a Deus, porque Deus havia restaurado a vida de seu povo. Chegamos no capítulo número 11. E no capítulo número 11, parece de menos importância, mas não é. Porque nós temos agora esse povo restaurado, ou sendo restaurado a cada dia, povoando a cidade santa. É a reorganização social. Era a consolidação da obra agora através das pessoas, porque o foco não estava nos muros, nas janelas, o foco não estava nas pedras, o foco estava no povo. Era o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus. E no capítulo número 11 nós vemos a promessa se consolidando desta maneira. E olha, não podia ser diferente. Quando nós chegamos no capítulo número 12, nós temos aqui uma nítida continuidade da obra do Senhor. E estudando esse texto, eu quero falar com vocês sobre o tempo de celebração. Sim, o capítulo 12 de Neemias, eu quero falar sobre a celebração, tempo de celebração na vida daquele povo. E consequentemente deve também ser para as nossas vidas. Eu quero chamar a sua atenção, essa primeira parte que muitos ficam aí agoniados quando nós lemos tantos nomes, e vamos ser honestos, uns nomes muito feios para a nossa cultura, uns nomes estranhos, que para ler a gente tem que olhar com calma, ler antes algumas vezes, e tem que ter a estratégia para não ler errado. Eu já disse aqui noutra vez que aqueles que ainda terão filhos, que devem usar aí o livro do profeta Neemias, para poder escolher aí o nome das crianças. Olha que coisa linda, Bilga, Miniamim, Gineton, já pensou? Gineton, silêncio! Que coisa linda, pastor Mateus gostou da ideia ali, ó. Ele quer ter uns 5 ou 6, pode escolher aqui os nomes. Mas essa primeira parte, olha só, do primeiro verso até o verso número 26, eu vou te mostrar os destaques, o que é que o registro está trazendo à nossa memória, qual é a intenção de Neemias, para que você compreenda a importância disso aqui, ainda que os nomes nós não os guardemos e nem gostemos deles. Nós pegamos do verso 1 ao verso número 7, há um registro aqui das casas dos sacerdotes. Há aqui a indicação de 22 nomes, das famílias dos sacerdotes. 15 destes contemporâneos de Neemias. Se nós continuamos a leitura, os versos seguintes, versos 8 e 9, está falando das famílias dos levitas. Ele está aqui completando a lista lá em Esdras capítulo número 2. Quando seguimos o texto, versículos 10 e 11, está falando da família sumo sacerdotal. Esse texto preenche a lacuna da primeira geração que foi listada por Neemias. E no versículo 12 até o versículo número 21, nós temos o registro dos cabeças de famílias. E aí nós temos o apontamento de gerações sendo descritas no meio do povo. Como se não bastasse, versículos de 22 a 26, as cabeças de famílias levíticas. Esses nomes que estão sendo citados são de suma importância, até porque, antes do período monárquico,
as sucessões, as eras sucessivas eram calculadas de acordo com a duração da vida desses homens, desses sumos sacerdotes. E aí nós vemos o destaque desses versos primeiros, do verso 1 até o verso número 26, da citação de pessoas. Olha que coisa interessante nesse tempo de celebração. A citação de pessoas que fizeram parte da história, dos dias antigos até os contemporâneos, de Esdras e Neemias. Talvez você pergunte, pastor, qual é a importância disso? A importância é seríssima. Por quê, queridos? Se eles estavam naquele tempo presente, vivendo o tempo de celebração, é porque ao longo da história Deus levantou outras pessoas para fazerem parte daquilo que deveria acontecer no passado, para que o presente de celebração fosse uma realidade. Nesse tempo de celebração, nesses primeiros versos, Neemias, de forma enfática e clara, traz à memória ou cita esses para que fosse justo aos olhos de todos nos registros da história, que nós não devemos desprezar aqueles que nos antecederam e que foram instrumentos de Deus para que a vida se desenvolvesse até os dias presentes, quando se encontra razões de celebração. Neemias faz questão de citar, e aqui há uma intenção nítida de ser justo, para que o foco, para que o destaque histórico não recaia sobre aqueles que naquele dia estavam colhendo, mas deveriam se lembrar e valorizar e louvar a Deus por aqueles que plantaram, que regaram, por aqueles que antecederam. Queridos, e quando nós falamos de celebração, é extremamente importante que nós entendamos isso. Quantas vezes nós encontramos jovens desprezando os mais velhos, a começar de dentro de casa? Meninos e meninas ingratos, rebeldes, que desprezam a história como se tivessem nascido e se fossem eles os responsáveis por tudo de bom que desfrutam no momento presente. Na história da igreja a mesma coisa. Como louvo a Deus por aqueles que antecederam ao meu pastorado nessa igreja. Como louvo a Deus. Tenho o privilégio, por exemplo, de conviver aqui na igreja ainda com dois deles, reverendos Marcos Lins e Edgés Martins. Olho para esses homens, me sinto extremamente desafiado, mas também vejo exemplos a serem seguidos. Se hoje vemos a igreja nessa estrutura, com essas condições, com essas pessoas, se hoje vemos a igreja com o trabalho que está sendo desenvolvido, é porque Deus, na sua misericórdia, usou esses que citei e tantos outros que passaram aqui na liderança do conselho, na junta diaconal, nas lideranças de ministério, nos bancos da igreja, nas famílias da igreja. A igreja não é o que ela é hoje, humanamente falando, por causa do meu trabalho ou daqueles do momento presente, mas por tantos outros que Deus levantou. Não é diferente na nossa vida em família, em sociedade. Não foi diferente nos dias de Neemias. A celebração precisa considerar a história. E eu convido você a olhar para trás e ver que se hoje temos razões para celebrar, é porque Deus já agiu na história. E a primeira delas que devemos destacar é o amor de Deus revelado em Cristo para a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos valorizar e sermos justos em celebrar a Deus por aqueles que fizeram parte ou que fazem parte da ação do Senhor para o cumprimento da sua vontade. Esses primeiros versos, ou seja, do verso 1 ou verso 1 até o verso número 26, esse é o destaque que eu quero deixar para a nossa reflexão. Mas falando de celebração, eu quero chamar a sua atenção para os versos seguintes. Inicialmente para o versículo número 27, porque no versículo número 27 nós devemos celebrar o quê? Por favor, bote os olhos para o texto sagrado. No versículo 27, o grande destaque está aí, na dedicação dos muros. Prestem atenção, os muros foram alvo da ação do trabalho de Neemias e daqueles que com ele estavam naquele momento da história. E tendo sido concluídos, isso representava e de fato era razões profundas de celebração. Percebam o texto sagrado. O verso 27 diz que nesse tempo de dedicação,
E Neemias fala, eu fiz bem. Ele chama os levitas de todos os lugares e ele fez com que aquele momento fosse um tempo de dedicação com alegria. E ele fala de louvores, de canto, de símbolos, de alaúdes, de harpas. Neemias convoca o povo para celebrar os feitos de Deus e fazer isso com alegria, com muita música, com muita celebração. Percebam, queridos, que na abertura dessa segunda parte, nós somos convocados por Neemias a nos lembrarmos dos feitos do Senhor. O quadro da cidade e do povo não estava concluído, a cidade não tinha aquela pompa dos primeiros dias. A realidade econômica ainda não havia sido restabelecida. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que Neemias ensina o povo e nos ensina que devemos celebrar a Deus por aquilo que Ele já fez. Quantas pessoas eu encontro, e você também deve conviver com gente assim. Não olhe para o lado se na sua família tem alguém assim, está aí assistindo com você na sala, onde você estiver. Mas tem gente que só abre a boca para reclamar. Tem gente que nada tá bom. Se chove, tá ruim. Se faz sol, tá ruim. Se tá calor, tá ruim. Se tá frio, tá ruim. Misericórdia, morre, meu filho. Pede Jesus para te levar, para ficar no céu. Não vai chegar no céu reclamando de nada. Não vai não, porque lá não tem pecado, murmuração é pecado. Preste atenção. Neemias nos ensina, nos convoca a celebrar por aquilo que Deus já fez. Pare um pouquinho para pensar no que Deus já fez na sua vida. Paremos para pensar o que Deus já fez nas nossas vidas. Lembremos da salvação em Cristo. Lembremos de tudo mais que Ele tem feito ao longo das nossas vidas. Quantas situações enfrentamos que achávamos que não nos daríamos conta, que não chegaríamos nos dias de hoje. Tira um pouquinho o foco daquilo que você espera acontecer na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua empresa, na sua cidade, no país e no mundo. Tira um pouquinho o foco dessas coisas sem diminuir a importância dela e separe um tempo hoje de manhã para celebrar a Deus por aquilo que Ele já fez. Quando a gente começa a contar os feitos do Senhor, nosso coração se alegra. Nós nos enchemos de júbilo. E eu te convido a celebrar a Deus por os feitos dele ao longo da história. Queridos, o capítulo é grande e o conteúdo é profundíssimo, mas eu não tenho a mínima pretensão de expor tudo aquilo que Deus me deu a graça de estudar sobre o texto, até por causa do tempo, mas eu convido você e convoco a não apenas prestar atenção aqui, mas reler esse capítulo e refletir mais nele para a sua vida. Primeiro, celebrar os feitos do Senhor. Segundo, celebrar em meio à comunhão. Por favor, olha aí para o texto sagrado. Versículo 28 e 29 diz que ajuntaram-se. Aí ele fala, os filhos dos cantores da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias, como também de Bet-Gilgal, dos campos de Beba, de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias aos arredores de Jerusalém. Presta atenção, Neemias diz que a celebração não apenas era uma celebração de alegria por aquilo que Deus já fez, mas era uma celebração em comunhão. Os sacerdotes, o povo, o grande ensinamento aqui é que a celebração daquilo que Deus já fez deve ser feita sob a consciência de que Deus fez a obra na vida de um povo. Não há espaço para o egoísmo, não há espaço para aquela separação. Não, olha, eu vou na celebração, mas eu não me misturo com aquele fulano, com aquela família, com aquelas pessoas, com aquele pastor, com aquele membro, com quem quer que seja, porque isso não é povo de Deus. Não há aceitação por parte do Senhor da celebração do seu povo, se isso não for feito em meio à comunhão. A Bíblia diz que o Senhor recebe e ordena a bênção no meio da comunhão, da união do povo. Se eu gosto. Então, se você não gosta de estar na comunhão do povo, pede a Jesus, se é que Ele vai te atender, para te mandar para o inferno. Porque lá no céu vai ser comunhão o tempo inteiro de louvor a Deus, comunhão com o Senhor. Ah, mas a igreja é difícil demais. Tem tanta gente difícil, tem mesmo, começando por quem? Por mim, por você. A gente quer fazer o que a gente quer, a gente foca num tanto de coisa, menos no mais importante. A celebração a Deus com alegria por aquilo que Ele fez deve ser feita pelo povo dele. É um povo que
que deve valorizar e lutar pela unidade, mesmo em face da diversidade. Somos diferentes, mas temos um ponto comum. Eu costumo dizer, e vou repetir, que aquilo que nos separa precisa ser menor do que aquilo que nos une. O que nos separa o pecado? Nossas centralidades equivocadas em nós mesmos. O que nos une? O sangue de Jesus Cristo. A celebração deve ser feita em meio à comunhão. É o povo de Deus celebrando a Deus. É o povo de Deus buscando o Senhor junto. Celebração pelos feitos de Deus, por aquilo que Ele já fez. Celebração em meio à comunhão, celebração em santidade, versículo número 30. O versículo número 30 diz que purificaram-se. Olha aqui, começa na liderança de novo. Sacerdotes, levitas e também purificaram o quê? O povo. E consagraram as portas e o muro. O texto não define qual foi o método desta purificação. Mas ele indica a ordem. Ele começa com os sacerdotes e os levitas. Começa na liderança. Depois vai para o povo e para as coisas. As portas e os muros. O grande ponto de ensinamento aqui não está no rito que não fora citado, mas o grande ponto de ensinamento é que a celebração a Deus deve ser feita por gente que se esforça por agradar a Deus. Por gente que luta contra aquilo que afasta do Senhor. Por gente que procura ter uma conduta que honre o nome do Senhor. E percebam que o destaque, mais uma vez, recai sobre aqueles que estão à frente, sobre aqueles que estão imbuídos da responsabilidade da ministração, mas ele abarca, ele envolve todo o povo. A celebração a Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Não adianta vir para a igreja cheio de máscara, de fingimento, de palmas e de danças, se o coração não estiver sendo tratado, se os desafios não estiverem sendo superados na luta pela santificação. A celebração a Deus deve ser feita pelos feitos do Senhor, deve ser feita em meio à comunhão com os demais, deve ser feita em santidade. Agora, isso aqui para mim foi incrível também, porque a celebração deve ser feita com ordem. Eita, com ordem. Não tem esse negócio de é para Deus, está tudo bem, ele aceita do jeito. Não, ele aceita do jeito que ele mandou fazer. Se nós pegarmos aqui do versículo 31 até o versículo 42, olha, gente, eu estava conversando há pouco com o pastor aqui, disse ele, olha, se eu fosse pregar somente nessa porção, de explicar o caminho que passaram, as portas, as fontes, nós já teríamos um sermão aqui de um bom tempo. Mas eu quero explicar para vocês o que aconteceu. Neemias e Esdras, Neemias chamou e compôs 2 corais, 2 coros. Olha aí, pessoal do coral, que coisa chique, eu gosto demais da conta. Ele diz assim, olha, eram 2 corais. E não era só pela pompa, para colocar uma toga legal, para fazer um ajuntamento e filmar, para poder ficar pela posteridade. Não, embora isso seja legal e interessante. Outro dia eu estava vendo um DVD que eu ganhei de uma cantata nossa aqui na igreja, é um negócio muito bonito. Mas o grande ponto estava aqui na razão ou na motivação do que estavam fazendo. Neemias estava instruindo o povo para aquele tempo extremamente importante de celebração a Deus pelos seus feitos. E ele organiza isso. E um coro foi para a direita. E olha só que coisa interessante, um foi pela direita e o outro pela esquerda. Existia um foco. Ambos chegariam como chegaram, o verso 40 registra isso, na casa de Deus. Deixa eu dar alguns destaques para você ter a curiosidade de estudar um pouco mais sobre isso. O que foi pela direita foi conduzido por Esdras, no sentido anti-horário. E o texto diz que eles começam o trajeto, a procissão deles, pela porta do monturo. Olha que interessante isso, porque em hebraico significa ruínas. Era o lugar onde os lixos da cidade eram colocados, onde corpos de mortos, inclusive de animais, eram colocados. Era como um crematório. Era um lugar de miséria. Era um lugar de morte.
Eles começam por essa porta e é muito interessante como essa procissão iniciada por aquele contexto de calamidade traz uma representação extremamente curiosa, porque a miséria e o pecado são exatamente o ponto de partida das nossas vidas diante do Senhor depois que caímos. Se você ver a trajetória que eles tiveram, tendo iniciado assim, o texto sagrado ensina que eles passam pela porta do monturo e eles seguem a caminhada. E o destino final era o templo. E essa primeira procissão que está sendo conduzida por Esdras, ela caminha, e o texto diz que eram seguidos aí pelas trombetas e depois instrumentos. E Esdras estava conduzindo esse povo. Percebam que eles se organizam de maneira que eles seguem sob uma mesma liderança com o objetivo da celebração. O outro coro, o da esquerda, estava sendo conduzido por Neemias, e ele mesmo registra isso. E ele organiza a coisa de tal maneira que metade do povo ia por cima do muro. E é muito interessante porque eles não apenas, na simbologia do que eu já citei, eles não apenas precisam ser repensados, a confissão de pecados da porta do monturo, e o beber de Cristo na porta da fonte, e a santificação significada pela porta das águas, mas precisariam e passaram também pela porta dos fornos, que trazia ou traz a ideia da purificação, da limpeza, até passarem pelo muro largo, que era um caminho que levava a um lugar extremamente espaçoso. Percebam, queridos, que a trajetória simbólica dos corais, ou dos coros, do início da porta do monturo até chegar no templo, traz uma significação de ordem, de organização litúrgica, de organização de sentido. Não era um povo que se ajuntou para poder tocar umas músicas, juntar os instrumentos e cantar do jeito que for, porque é para Deus e vamos fazer. Não! Deus estabeleceu, eles citam nesse texto que eles fizeram conforme Davi e Salomão já havia instruído. Havia ordem, havia reverência, havia consciência daquilo que estavam fazendo. Não apenas se reuniram para fazer uma coisa que gostavam, eles se reuniram para fazer uma coisa que gostavam do jeito que Deus disse que tinha que fazer para ser aceito por Ele. A celebração a Deus deve ser feita com ordem. O culto a Deus deve ser respeitado segundo os princípios que a Bíblia ensina. Se é para Deus, é do jeito que Deus quer que seja feito. Caso contrário, Ele não vai aceitar. A celebração deve ser feita com ordem. Mas olha só, nós estamos caminhando ainda no texto, porque me chamou profundamente a atenção o verso 43 também, porque fala da celebrar para testemunho. Por favor, bote os olhos para o texto. Versículo 43 diz: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegraram com grande alegria. Olha aqui, também mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O coração alegre deles, que resultou em um povo reunido com alegria para celebrar o Senhor. Outros viram ou ouviram. Quando nós celebramos a Deus, como diz o salmista lá no Salmo 126, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aí ele diz assim: então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A celebração a Deus deve ter o intuito de chamar a atenção para Deus que fez as coisas. Não para mostrar que nós temos ou fazemos. Não para chamar a atenção para nós, mas para chamar a atenção para o Senhor. O mestre disse isso em outras palavras, dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai.
que está nos céus. A nossa celebração deve ser para que aqueles que nos ouvem, que contemplam, que percebem, para que estes voltem os olhos para o Senhor que fez a obra. A nossa celebração serve e deve servir também para testemunho. É quando nós anunciamos que pertencemos a um Deus que cuida de nós. Quando um crente vive murmurando, reclamando da vida, dos problemas, ele dá um péssimo testemunho. É por isso que é tão forte para nós quando ouvimos alguém passando um momento difícil. Aí vocês falam, poxa, fulano estava tão mal, fulano estava morrendo, mas nos últimos momentos ele ainda glorificava a Deus e a gente fica tudo feliz, que coisa bonita, não é o fulano, embora o fulano foi sustentado pelo Senhor, o foco está em Deus. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de dificuldades econômicas, emocionais, sociais, em todos os sentidos. Aquele que conhece o Senhor precisa encontrar momentos ou razões de celebração pela obra do Senhor. E deve celebrar a Deus em face desse tempo difícil, para que isso sirva também de instrumento de incentivo, de testemunho, para que outros também se voltem para o Senhor, porque Ele continua sendo Deus que conduz todas as coisas. Por fim, não menos importante, chegamos na porção final desse capítulo, que eu não vou reler, mas o ensino está claro, porque nós devemos celebrar a Deus também com fidelidade. Do capítulo 44 do versículo 44 até o versículo 47. O povo que estava feliz, celebrando os feitos do Senhor, ele agora está se alegrando na presença do Senhor. E eles são fiéis a Deus na celebração, com alegria, entregando os seus dízimos, suas ofertas. Tem gente que não gosta de falar disso. Eu sei que tem. A gente não gosta de falar de nada que mexe com aquilo que a gente não quer que seja mexido. Um povo que celebra a Deus, um povo que está consciente dos feitos do Senhor, esse povo, essa pessoa necessariamente vai celebrar a Deus com sua vida, com seus bens, porque isso é fidelidade ao Senhor. Aqui eles estavam cuidando, e no capítulo número 10, quando nós tratamos disso, o capítulo número 11 faz menção também à importância que as Escrituras dão ao cuidado do povo com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, o privilégio que o Deus concedeu ao seu povo de manter a sua obra e de cuidar da sua casa. Aqui nós temos um povo em celebração por aquilo que Deus fez, e esse povo demonstra a sua celebração também dando com alegria, cumprindo aquilo que era responsabilidade segundo a lei para o povo do Senhor. É tempo de celebração. Celebrar a Deus por sua obra, por quem Ele é, lembrando-nos daqueles que Deus colocou para fazer parte da história. É tempo de celebração, celebrando juntos, mesmo que sejamos tão diferentes. É tempo de celebração, celebrando em santidade, buscando por honrar a Deus. É tempo de celebração com ordem, com reverência. É tempo de celebração para testemunho às nações. É tempo de celebração em fidelidade a Deus por quem Ele é e por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Vamos celebrar. Temos razões para celebrar. E eu convido você, se você tem se entregado a uma vida de murmuração, de queixume, por mais que o tempo seja difícil, esse não é o caminho que o Senhor indica para nós. Tira um pouquinho o foco do tempo presente. Olhe para trás. Lembre-se de tudo que Deus já fez, do socorro bem presente na tribulação. Lembre-se dos feitos do Senhor na história, lembre-se da cruz. Vamos viver o tempo presente celebrando a Deus, celebrando-o conforme Ele quer que nós o celebremos nas Escrituras, e vivamos de maneira aprovada por Ele, porque é assim que precisa ser, inclusive enquanto aguardamos aquilo que Ele ainda vai fazer na história para a glória do nome do Senhor. Vamos celebrar a Deus. Vamos viver uma vida mais leve, mais saudável, mais desprendida. Uma vida de entrega. Entrega ao Senhor. Tudo ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos encontrados dentre daqueles que celebram. Celebram a Deus. Do jeito que Ele diz que devemos fazer. Para que o nome dele seja visto, honrado e pregado.
através da nossa celebração. E sejamos encontrados em paz, em comunhão com Ele e com os irmãos. Para a glória do Senhor e o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar?